5. A soma das idades de um pai, de um filho e de um neto é repetido. Risca, repetida. No galinheiro existem galinhas e galos. Na razão de 3 para 17. Sabendo-se que o número de galinhas supera em 210 o número de galos, esse supera já sabemos que excede, supera, é a diferença, sim ou não? Então vamos lá, galinhas. Galinhas. Eu vou chamar de quantas fatias? Ó, no galinheiro existe galinhas e galos. Na razão, galinhas para galos, ó, galinhas para galos. Galinhas vão ser 3 fatias e galos 17 fatias. E já sabemos que essa diferença é quanto? Em constante. Primeiro em fatias. A diferença em fatias é quanto? Vamos lá, 17 menos 3. 17 menos 3, 14. Essa diferença tem que dar quanto? 210. Vou explicar novamente. Porque à medida que a gente vai avançando no curso, a gente vai treinando o rascunho. Eu falo treinar rascunho, é aquele negócio que você vai fazer rapidinho no cantinho da prova. Não tem espaço para mais nada. Mas se você tiver um círculozinho, você consegue desenvolver a questão. 14, a diferença, ou seja, sabemos que o número de galinhas supera em 210 o número de galos em 210. Então essa diferença é 210. K vai ser quanto? 210 dividido por 14. Como é que eu faço essa conta aqui? Rapidinho, ó. Eu sei que 21 e 7 são múltiplos de 7, não são? 21 e 14. Eu divido por 7. Aqui dá 2 e aqui dá 3 acompanhado do 0, né? 30 dividido por 2? 15. Aí ele quer saber a quantidade de galos? Eu troquei aqui, gente? Eu acho que sim. Ó, galinhas e galos na razão de 3 para 17. Tem que inverter porque ele fala que o galinha supera 210, então tinha que ser galinhas igual a 17K e galos igual a 3K. Não, mas espera aí, tem alguma coisa... Vamos lá, sabendo que o número de galinhas supera em 210, eu acho que aqui foi trocado. É. Que é embaixo. Não, acho que tinha que ser galinhas igual a 17K. A quantidade de galos supera a de galinhas. Olha só, vamos lá. Se a razão é de 3 para 17, entre galinhas e galos, galinha é proporcional a 3 e galos é proporcional a 17. 17 é a quantidade de galo. O galo, então, é maior do que a quantidade de galinha. Então, ele teria que trocar aqui, ó. Mas vamos achar a quantidade de galinha. Ele quer saber a quantidade de galinha. 3 vezes 15, 45. Tá? Deve ter sido anulado essa aqui. Mas a questão está perguntando o número de galinhas? Não. Não, porque tem resposta aí. Tem resposta, 45. A galinha. Vem cá, a letra E não está aparecendo, é a impressão minha? É 48. Então é 45. Porque se tivesse 17 vezes 15, não tem, né? Essa opção. Não tem. E aqui ele escreveu errado, ó. O número, que na realidade o número de galos supera o número de galinhas. Ou ele trocou aqui, galos e galinhas. Você tem que Ou a interpretar. quantidade de galinhas ao invés de galos. E você tem que interpretar que vai ser sempre nessa ordem. É sempre nessa ordem que ele falar. Ou seja, A razão entre A e B é de tanto para tanto. Então, o numerador é o primeiro e o denominador é o segundo. Sempre na ordem. ou seja, eu vou considerar respectivamente. Exatamente. Se ele dá razão entre duas grandezas, a primeira corresponde ao numerador e a segunda corresponde ao denominador. Sempre na ordem. Tá? Porque eu podia imaginar que era uma pegadinha, que aí eu teria que mudar a ordem da minha dedução. Não, isso aí. 7K para galinha e 3K para galo. Porque ele fala que supera os 10. Na realidade, ele escreveu errado aqui. Vamos lá, isso aqui é mais para formar uma base, mas é questão de prova. Eu peguei as questões fáceis até para você começar a se familiarizar com a situação. Agora vamos ver uma questão um pouquinho só mais elaborada.
Após vender o imóvel, um senhor dividiu totalmente a quantidade que recebeu, a quantia que recebeu em pagamento entre sua esposa, seus 2 filhos e uma antiga empregada da família. A divisão foi feita da seguinte maneira, do seguinte modo. A filha e o filho receberam a metade do total, na razão de 4 para 3, respectivamente. Sua esposa recebeu o dobro do valor recebido pelo filho e a empregada recebeu R$5.000. Nessas condições, a quantia total recebida pela venda de tal imóvel, ele quer saber quanto é que foi esse imóvel que foi vendido e esse valor arrecadado foi dividido entre essas 4 pessoas. Então é o seguinte, eu tenho o filho, e eu tenho aqui a filha, eu tenho aqui a esposa e eu tenho aqui a empregada. Ok? A metade, tá aqui, não tá? A metade tá aqui e a outra metade tá onde? Tá aqui. Sim ou não, gente? Olha o que ele falou, ó. A filha e o filho receberam a metade do total. Receberam a metade do total. A metade está aqui. Mas essa metade foi em que proporção? 4. Mas ele quem falou primeiro? Filha, né? Filha, 4. E filho, 3. Aí é aquela história da ordem que você perguntou. Ok? Isso aqui seria o quê? A quantidade de fatias. Até aí tudo bem? Nenhum mistério, né? É só escrever o que ele está dizendo. Vamos lá. O filho e a filha, né? A filha e o filho receberam essa proporção de 4 para 3. 4 para a filha, 3 para o filho. Dessa metade. Quantos K eu tenho nessa metade? E quantos K eu tenho que ter aqui também? Se aqui eu tenho 7K, aqui também eu não tenho que ter 7K? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Aí tem essa informação aqui, ó. A esposa recebeu o dobro de quem? Do filho. O filho recebeu 3K, então a esposa vai receber 6K. 6K. Aqui eu tenho 7K, aqui também tem que ter. Quantos K vai sobrar para a empregada? Quantas fatias, né? De 7K, 6 foi para quem? Para a esposa. Então tem que sobrar uma fatia, né? Sobrou uma fatia para a empregada. Sobrou apenas 1K. E eu sei quanto é que vale essa fatia? Sei, porque ó, ele disse que a empregada recebeu quanto? Então, o que a empregada recebeu em função de K é 1K. E isso vale quanto? Isso vale 5.000. Isso vale 5.000. Pronto, descobri quanto é que vale a fatia. O imóvel custou quanto? O imóvel custou quantos Ks? Fala pra mim. Ó, total 14K. Sim ou não? 7 para o filho e para a filha. 7 entre a empregada e a esposa. O imóvel custou 14K. 14K vai dar quanto, gente? 14 vezes 5.000. Quanto é 14 vezes 5.000? 70.000. Beleza? Galera de casa aí, tudo bem? Ninguém vai perguntar nada? Ali, é câmera 1 ou câmera 2? Câmera 3. Vocês não estão aqui, né? Mas aqui o estúdio é fenomenal. É câmera 1, câmera 2, câmera 3. Ainda tem um aqui no teto que me pega. Só que eu proíbo porque vai aparecer minha careca aqui. São 5 câmeras aqui. Parece até a Globo. Tudo bem? Fala pra mim, gente. Em outros tempos, você resolveria isso aqui em 30 segundos? Não. Na realidade, não resolveria. Porque, olha só, o que é normal para quem não tem essa intimidade com a matemática? Olhar uma questão grande dessa, pula. Ih, rapaz, tá muito confusa. Aí pula. Gente, primeiro, olha só, tem que ter um tratamento psicológico com vocês.
que tem trauma de matemática. Isso é sério. Tem que ter um tratamento, porque as pessoas realmente deixam de acertar uma questão fácil porque ela vai pela aparência. Vai pela aparência. Por isso que as mulheres são inteligentes, elas não vão pela aparência, elas vão pelo cara. O cara que tem uma cabeça boa, que é inteligente. Homem é tudo burro, né? Vai tudo pela aparência, né? Aí vê aquele mulherão com um corpão violão, se encanta, aí 2 anos depois, desencanta, né? Que meleca que eu fiz, né? Aí ficou comigo, cara, né? Aí tem a divisão no início é meu bem, depois é meus bens. Vamos apagar aqui e fazer a próxima? Posso? Vamos lá. A razão entre as idades de 2 técnicos é igual a 5 nonos. Se a soma dessas idades é igual a 70, quantos anos o mais jovem tem a menos que o mais velho? Ele quer a diferença. Vou fazer isso já direto. Quais são as idades em função da constante? 9K e 5K. Ele não deu nome. É o mais velho e o mais novo. A soma é quanto? 14K, que é igual a quanto? 70. A soma, ele está dizendo aqui, a soma é igual a... Cadê? 70. Então, com isso eu descubro que a constante vale 5. E agora ele quer o quê? Quantos anos o mais jovem tem a menos que o mais velho? Isso é diferença, sim ou não, gente? Então, quanto é que é a diferença de 9K para 5K? Não me interessa a idade de cada um, ele quer exatamente a diferença, é 4K. Ou seja, 4 vezes 5. Isso é igual a quanto? 20. Tudo bem? Maravilha. Questão 16. Estou vendo aqui, ó. 16. Questão 9. Dos veículos que se encontravam em uma oficina, sabe-se que o número X dos que necessitavam ajuste mecânico correspondia a 5/3 do número Y. Dos que necessitavam de substituição de componentes elétricos. Se nenhum desses veículos necessitava dos 2 tipos de conserto, então ele quer a diferença entre X e Y. Vamos lá. Eu tenho aqui X e eu tenho aqui Y. Essa informação no final aqui, o que ele quer dizer? Que nenhum desses veículos necessitava dos 2 tipos de conserto. O que ele quis dizer? Porque você pode pensar assim, isso aqui vai resolver por diagrama, vai ter uma interseção. Porque você não pode ter um veículo que tenha os 2 problemas, então teria que fazer aquele diagrama com a interseção. Nesse caso, esses 2 conjuntos são mutuamente excludentes. Eles não há interseção entre eles. Ok? Isso que ele quis dizer, não há interseção. Não tem nenhum veículo que faça parte do universo do X e o universo do Y. Tudo bem? E agora é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, olha, vamos interpretar isso aqui, ó. São quantos ao todo? São 16. Então eu posso afirmar que X mais Y é igual a 16. Se houvesse interseção, aí eu não poderia afirmar que X mais Y vai ser quanto? 16. Vai ser 16. 16 na realidade é a soma máxima, né? E qual seria a soma mínima? Aí dependeria do valor de cada um deles. Quem vai estar dentro do outro. Mas isso é um assunto que a gente vai falar quando falar sobre conjuntos. Ok? Então, beleza. Até aí tudo bem? Agora, vamos interpretar isso aqui, ó. O número X, vou tirar essa... Como é que se fala em português? É uma oração substantiva, adjetiva... Não, adjetiva, subordinada, adjetiva, explicativa, né? Ainda lembro. Vamos tirar isso aqui, ó. O número X corresponde... Vamos tirar isso aqui, ó.
Número x é um problema. X é um problema, y é outro. X corresponde a 5 terços de quem? De y. Como é que eu vou representar isso? Tem gente que gosta de falar o seguinte, ó, isso aqui é k, isso aqui é 5k sobre 3. Vai fazer assim? Gente, foge da fração. Foge da fração. Então, isso aqui é o seguinte. O que seria 5 terços? Seria isso aqui, ó. Eu tenho y. Y, lembra da tia Teteca? É a barra de chocolate. Y é a barra de chocolate, que eu vou dividir em quantos? Eu vou dividir em 3 pedaços. 1, 2, 3. Como x é 5 terços de y, é como se eu pegasse y e dividisse em 3 pedaços, e aqui teria quantos pedaços? 5 pedaços. Ó, x é 5 pedaços de 3. A proporção é essa. Para cada 3 pedaços de y, o x vai ter quanto? 5. Ok? Então, eu vou representar aqui dessa forma. Ó. O numerador fica com quem? Com x. O numerador fica com x e o denominador fica com y. X é 5 terços de y. Tudo bem? Entendeu? 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 Mais ou menos. Tá? Eu percebo, assim, a testa começa a enrugar. Olha pra cá. Vem pra cá. Isso aqui eu vou ter que abrir um parênteses. Vamos lá. Ó, vamos falar o seguinte, que alunos, curso X é 3, vamos colocar diferente, tá? 3/5. Eu vou mudar a fração, 3/5 do curso Y. Vamos lá. Você tem X e você tem Y. Ok? Você naturalmente faria o seguinte, ó. Y você vai chamar de K e aqui seria 3K sobre 5. Não é isso que você faria? Sim ou não? Ó, X é 3/5 de Y. Isso que eu estou falando. X é 3/5 de Y. Y eu vou chamar de K. X vai ser 3/5 de K. Mas eu vou fazer diferente, olha só. K vai ser uma barra de chocolate. Assim eu acho que você enxerga melhor. Essa barra eu vou dividir em quantos pedaços? Em 5 pedaços. O que significa 3/5? O que significa 3/5? Que eu vou pegar o meu referencial, vou dividir em 5 pedaços e vou tirar quantos? Vou tirar 3. Então aqui vai ter quantos pedaços? 1, 2, 3. Aqui tem 3 pedaços e aqui tem 5 pedaços. Aqui eu estou usando a letra P, mas eu poderia usar a letra K. Outra forma de você enxergar isso aqui, ó. Isso aqui é uma proporção. Essa proporção, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, ela não vai alterar. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, ela não vai alterar. Olha para cá. A proporção é de 1 para 2. Multiplica em cima e embaixo por 5. 5. Mudou? É a mesma proporção. 5 pedaços de 10 não é a mesma coisa que 1 de 2? O antecedente não continua sendo a metade do consequente? O numerador não é metade do denominador? Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar tudo por quanto? Eu quero sumir com a fração. Gente, eu não gosto de trabalhar com fração. Vocês, então, nem se fala. Então, vamos sumir com esses 5. Por quanto que eu vou multiplicar em cima e baixo para sumir com 5? Por 5. Sim ou não? Multiplica tudo aqui por 5. O que vai acontecer? Ó, esse 5 aqui, ó, some. Aí você vai ter quanto? X é igual a quanto? 3K. E o Y? 5K. A letra que você vai usar, K ou P ou X ou Z, não interessa. O que interessa é que a proporção, quando um valor é 3/5 do outro,
essa proporção significa o seguinte, a cada 5 que um tenha, o outro vai ter 3. Então é de 3 para 5. Ok? Vem. Pronto. Então x é quanto? 5. X é 5. Então pode-se dizer que esse 5 terços seria 5 para 3? 5 para 3. Então, x é 5 terços. O numerador fica com o primeiro, porque o x é 5 pedaços. De quanto? De 3. A cada 3. Tu pega o de baixo, divide em 3, aqui eu vou ficar com 5 pedaços. Só que eu vou usar a letra K. Beleza? Aí a informação aqui é o seguinte, essa soma tem que dar quanto? 8K tem que dar 16. Quanto é que é 16 dividido por 8? 16 dividido por 8? 2. Aí qual a pergunta? Se nenhum desses... Ele quer diferença, né? Qual a diferença de x para y? Vamos lá. 5K menos 3K. 5K. Eu estou escrevendo aqui, tá? Eu estou doido já para fazer direto. Eu fico assim, agoniado. Mas não, tem que segurar a onda. Por enquanto. Daqui a pouco vocês vão... Bora, professor, está muito devagar. Essa diferença dá quanto? 2K. Ou seja, né, como diz o outro, o concorrente, não vocês. Ou seja, 2 vezes 2, 4. A diferença é 4. Beleza? Hoje. Mas toda vez que o problema vier assim, eu posso substituir as frações dessa forma? Sempre. Se for dessa forma. A partir daqui você vai ver que eu vou resolver uma meia dúzia de 10 questões aí, Se o problema jogasse dessa forma de 5 para Sim, pode. jogar vai dar certo. Pode fugir da fração dessa forma, tá bom? Beleza, vou apagar aqui. Questão 10. A razão entre as idades de duas pessoas, atualmente, é de quanto? Ó, então, atualmente, hoje, a razão entre... Vamos chamar essas pessoas de A e B, só para você. Qual a idade da pessoa A? Hã? Fala para mim, ó, 3K. E da idade da pessoa B? 4K. Já aprendemos isso, graças a Deus. Há 10 anos, o A com H é tempo futuro ou tempo passado? Passado. Tempo passado, né? A sem H é tempo futuro, né? A sem H... É? Ah, tá. Você. A com H, tempo passado. A sem H, tempo futuro. Então, há 10 anos, precisa colocar, se colocar há 10 anos atrás, é pleonasmo, né? Não é pleonasmo isso? Não precisa. Há 10 anos, ou seja, essa razão era um terço. Gente, há 10 anos, eu tenho que tirar 10 anos de A, eu tenho que tirar 10 anos de B. Vou escrever aqui, ó, A, 10 anos. Qual a idade de A? 3K, menos 10. E a idade de B? 4K, menos 10. Ele falou que há 10 anos a razão era quanto? Então, ó, a razão de A para B, vai ser o quê? 3K menos 10. Eu sempre procuro uma frase para transformar numa expressão matemática e achar o valor da constante. E aqui está, ó. Há 10 anos essa razão era um terço. Então, essa razão há 10 anos, 3K menos 10 e 4K menos 10, isso é quanto? Um terço. Um terço. Aí entra aquela história de multiplicar cruzado, né? Multiplicar cruzado, na realidade, é uma propriedade da proporção. Qual é a propriedade da proporção? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por que produto dos meios é igual ao produto dos extremos? Uma explicação rápida aqui, pode ser que algum dia ele fala isso. Ó. Primeiro termo da proporção, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Então o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Quem são os extremos? É o primeiro e o quarto. Quem são os meios? Quem é que vai estar no meio da proporção? O segundo e o terceiro. Quando você multiplica em cruz,
Você multiplica os extremos e multiplica os meios. E eles têm que ser iguais. Então vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó. 3 que multiplica quem? Como isso aqui é uma expressão, eu vou colocar entre parênteses. Como isso aqui é uma expressão, eu vou colocar entre parênteses. 1 vezes 1 é neutro. 1 é um elemento neutro da multiplicação, né? Então posso colocar direto aqui, ó, 4K menos 10. 1 vezes 4K menos 10. 4K menos 10. Agora eu faço o quê? Distribui, né? Diminui, distribui. A gente vive bem. Distribui, ó, 3 vezes 3, 9K, menos 30 igual a 4K, menos 10. Vamos jogar o K para o lado e número para o outro. Vai ficar 9K, menos 4K, isso é igual a quanto? Esse menos 30 vai para lá somando. Somando, já tenho menos 10, então eu tenho aqui 5K, que a diferença é igual a quanto? 20. Minha constante é igual a quanto? 20 dividido por 5. O 5 vai dividindo, então dá quanto? 4. Qual é a pergunta? Pode-se afirmar que a diferença das idades é. Esse está em que tempo verbal? Presente, passado, futuro? Presente. Então ele quer hoje. A diferença é quanto, gente? A diferença não é de 1K. Qual é a diferença entre A e B? Não é de 1K. Ou seja, 1K vale quanto? 1K vale 4 anos. E aí? É fácil? O nome daquele cara, aquele professor de matemática que compôs uma música de matemática? Mora lá em BH. Aquela fácil, extremamente fácil. Não é um professor de matemática que criou essa música? Fala aí, qual a É do Jota Quest. J Quest, né? Então, ele é matemático. Ele pensou na matemática quando fez essa música. Você pode repetir só essa segunda parte aí que eu não prestei atenção? O que, isso aqui? Até aí esse finalzinho eu entendi. Aí você substitui ali 1/3 aí. Vamos lá. Atualmente ficou 3/4. Aí na outra parte lá. Tá, nosso amigo aqui do presencial está pedindo para repetir essa segunda parte aqui. Então, há 10 anos, a idade deles é hoje menos 10, beleza. E ele falou, ele afirmou que essa razão, há 10 anos, essa razão entre a idade de A e de B é de 1/3. Aí eu falei aqui que quando você tem uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso significa que o primeiro termo e o quarto termo da proporção, isso aqui é o quarto termo, são os extremos, o primeiro e o último. E esse aqui está no meio, o segundo e o terceiro. Aí é o famoso multiplicar cruzado, ó. Famoso multiplicar cruzado. Então, tem que dar o mesmo resultado. Quando eu multiplico cruzado, 1 vezes 4K menos 10 dá isso aqui. Porque 1 é neutro. E 3K menos 10 vezes 3, desenvolvendo, você vai cair nessa equação aqui e descobrir que o valor de K é igual a 4. Beleza? Maravilha.